com a proteção de Deus e respeitando a independência e a harmonia entre os poderes, como princípio fundamental para o avanço da democracia, e na luta constante para promover o bem de todos os cidadãos, garantindo a todos o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, dou por aberta a 29ª sessão ordinária do ano de 2020. Convido o primeiro secretário, o vereador Aldo Roberto Di Stefano, a proceder à chamada dos vereadores. Flávio Mano Acme. Presente. José Fachin. Presente. Rodrigo da Silva Miranda. Presente. Juraci Donizete Martins. Presente. Hermínio Realinho Devetac. Presente. Fábio Marcelo Peão. Presente. Osmar Isaac Pereira. Presente. Aldo Roberto Stefano. Presente. Rafael Claudemiro Nisato. Presente. Havendo o número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se no setor competente da Câmara Municipal de José Bonifácio. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 29ª sessão ordinária, 5 de outubro de 2020. Projeto de Lei 027/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Projeto de Lei 028/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Projeto de Lei 029/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Projeto de Lei número 31/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Indicação número 82/2020, autoria dos vereadores Rodrigo da Silva Miranda, Flávio Mano Acme, Juraci Donizete Martins, que solicitaram ao seu prefeito proceder estudo para disponibilizar banheiros químicos no decorrer do trajeto entre José Bonifácio até o Distrito dos Machados, por onde os fiéis vão fazer o trajeto durante a caminhada em louvor a Nossa Senhora Aparecida. Disponibilizar também uma ambulância para acompanhar os fiéis, ônibus para o retorno dos fiéis e jogar água com o caminhão-pipa na estrada que os fiéis fazem o trajeto. Indicação número 83/2020, autoria do vereador Osmar Isaac Pereira, Rafael Claudemiro Nisato, Aldo Roberto Stefano, Fábio Marcelo Peão, Hermínio Realinho Devetac e José Fachin, que solicitaram ao senhor prefeito municipal proceder estudo para realizar o recapeamento da rua João Zaqueu, no trecho que termina no Teatro do Colégio Objetivo. Indicação número 84/2020, autoria dos vereadores Juraci Donizete Martins, Flávio Mano Acme e Rodrigo da Silva Miranda, que reiteram a Vossa Excelência a indicação 82/2019, que pediram proceder estudos para realizar a reforma da ponte sobre o córrego Monjolinho, ao lado do almoxarifado municipal. Indicação número 85/2020, autoria dos vereadores Rafael Claudemiro Nisato, Aldo Roberto Stefano, Fábio Marcelo Peão, Hermínio Realinho Devetac, José Fachin e Osmar Isaac Pereira, que solicitaram ao seu prefeito proceder estudos para utilizar os R$400 mil que a Câmara Municipal irá proceder à devolução ao Poder Executivo neste mês de outubro para realizar a iluminação ou parte dela da Avenida Miguel Brandão dos Reis. Indicação número 86/2020, autoria dos vereadores Flávio Mano Acme, Juraci Donizete Martins e Rodrigo da Silva Miranda, que solicitaram ao seu prefeito proceder estudos para podar as árvores em torno da academia ao ar livre na Vila do Rosário. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Osmar Isaac Pereira. Boa noite, senhores. Senhor presidente, vereadores dessa Casa de Lei, público presente, em nome do nosso amigo Tiago, quero cumprimentar todos presentes. Venho aqui hoje falar sobre essa indicação nossa, várias indicações que a gente fez, e aqui tem intitulado o meu nome, junto com meus amigos, em visita por aquele bairro lá abaixo da Santa Terezinha ali,
a rua João Zaqueu. É uma rua muito pequenininha, ela não tem saída para nenhum dos lados. E descendo a rumo ao rio, ao lado direito, ela termina no prédio do Objetivo. E deve dar o que ali, uns 50, 60 metros de viela, não mais que isso. E o outro lado ela já foi recapeada 2 vezes, segundo o morador daquela região. E naquele trecho lá, ela foi um descaso. Tá horrível, todo mundo reclama de tudo. Ainda por cima ela tem um certo desnível, que a água, tendência da água é entrar nas casas de baixo. Então, a gente pede com bastante carinho para que o Poder Municipal possa fazer alguma coisa para aquelas famílias, que há vários tempos eles vêm reivindicando, e isso nada aconteceu. Queria também fazer esse pedido especial, que já está aqui hoje para ser votado, né, do poço, que vai ser um poço profundo que vai ser feito lá no Primavera. Numa situação dessa que a gente está vivendo ultimamente, uma falta de água, eu acho que é imperdoável, né? A situação da pandemia, a gente tem que ter higiene, pregado todos os dias isso pela Organização Mundial, e falta d'água eu acho que vem de encontro com essa necessidade que não deve existir, né? A água é um bem muito precioso. Apesar disso tudo, a gente tem que largar sempre a população ciente da economia de água que tem que ser feita, porque grandes estudos esclarecem que um dia vai faltar água potável, né? É difícil a água acabar, mas água potável, água boa para se beber, igual aqui em Bonifácio a gente tem. Estamos cercados de várias fontes e não deve se faltar água. Então, hoje foi feita uma certa manobra lá no setor da água, fizeram algumas transposições com válvulas de retenção, manipulando de uma para outra. Segundo as pessoas que mexeram no setor lá, diz que a partir de amanhã vai dar uma melhorada. Pode ser que ainda falta muito pouco, mas vai dar uma melhorada. E com esse projeto de hoje, uma certa urgência que tem, né, de furar esse poço. Eu espero que todos votem favorável a esse projeto. A gente tem vários projetos hoje, mas eu acho esse de uma suma importância, porque a gente está falando de água. E água sem conversa, né? Tem que ter. É só isso por hoje. Muito obrigado. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Flávio Manuacmi. Boa noite a todos. Brevemente, queria agradecer o vereador Jura e o Rodrigo por ter me colocado nas 2 indicações. A indicação que eu faço hoje é um pedido de vários moradores da Vila do Rosário, que lá tem aquela academia ao ar livre, e tem as árvores, umas árvores antigas, grandes que tem, inclusive faz parte algumas fazem parte do DR, da rodovia. Eu liguei na quinta-feira no DR em Penápolis, falei com o Geraldo, que é o responsável. Ele prometeu que até amanhã ele ia mandar uma pessoa para analisar, para ver se realmente fazia parte do DR. E até ele me disse uma coisa engraçada. Ele me disse que quando tem um contrato com a rodovia, mesmo que é uma concessionária, vamos falar assim, né, que tem a concessão de uso, não entra essa parte de podas de árvore. Ele disse isso. Então pode ser até uma desculpa para que eles não façam isso. Então a gente está fazendo essa indicação para que, se o DR não pode aquelas árvores, o executivo também aí vai lá e faça a poda, porque pode machucar uma pessoa que utiliza e passa por lá. Queria falar de 2 projetos. Um projeto chegou agora dia 29, já foi posto em votação. O secretário de Saúde me ligou, me explicou o projeto. Sou favorável.
Queria dizer que o projeto 28/2020, que fala do poço, que é um projeto aí que está há mais de 30 dias na Câmara Municipal, quero lembrar a todos que o parecer foi inconstitucional. Eu acho que isso foi até um dos motivos que ficou, coloca em votação, não coloca, porque vale lembrar, eu não tenho a cópia do parecer, mas o parecer foi dado inconstitucional nesse projeto. Se eu não me engano, é porque tinham outros projetos aprovados que o ex-prefeito não havia feito e que não poderia fazer esse primeiro. É lógico que o meu voto é favorável, depois a Justiça que entre com processo administrativo na Câmara Municipal, não tem problema nenhum, porque a gente está aqui pensando na população. Mas só para salientar que o parecer jurídico desse projeto foi inconstitucional. Dos outros eu não tive acesso, não posso falar. E gostaria também de lembrar, rapidamente, tem uma indicação dos R$400 mil para a Câmara Municipal devolver. Se eu não me engano, de 18 para 2019, o ex-presidente Leléu devolveu mais de R$300 mil para a Prefeitura e para fazer a iluminação do Miguel Brandão. E o ex-prefeito, que é atual prefeito também, que ficou até abril, não foi feita a iluminação. Mas vamos torcer que com esses R$400 mil ele faça a iluminação do Miguel Brandão aí. Estamos aí, em ano político, vamos torcer que a coisa é igual o asfalto lá de Nipuã. Vamos torcer que agora saia, né? Ano político é para tudo isso. Então é isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado. Comunico que encontra-se para votação nessa sessão as seguintes matérias: projeto de lei 027/2020, autoria do Poder Executivo; projeto de lei 028/2020, autoria do Poder Executivo; projeto de lei 029/2020, autoria do Poder Executivo; e projeto de lei 031/2020, autoria do Poder Executivo. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Roberto de Stefano. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, jornalista Ayrton Santiago, também aos demais presentes e ao Tiago, funcionário público municipal, e que numa disponibilidade tremenda estive na prefeitura e está dando uma boa mão ao atual prefeito Dilma. Parabéns pela sua disponibilidade. O município necessita de funcionários com a mesma vontade de trabalhar. Parabéns. As indicações de hoje, várias indicações, todas muito pertinentes, mas gostaria de enfatizar aqui, principalmente, a indicação número 85/2020, onde o presidente da Câmara já se disponibiliza aqui um valor, uma devolução de R$400 mil à Prefeitura Municipal. O vereador Rafael Nisato, inclusive, hoje estive com ele por um bom tempo também. Ele falou que o que puder fazer aqui da Câmara, que se não usar, inclusive esse valor pode aumentar, provavelmente ele deve falar alguma coisa a respeito, mas mostra que a consonância que quando existe diálogo entre executivo e legislativo, a coisa tende a fluir melhor. E a Câmara Municipal, através do seu presidente e seus vereadores, fazendo a sua parte. Então, uma indicação muito boa. Torço muito para que dê certo, para que esse dinheiro possa ser utilizado. Se não der tempo de terminar até as eleições, a obra com certeza será terminada até o final do ano, e torço muito para que se realize, porque faz 8 anos que a Avenida Miguel Brandão está lá sem iluminação, não foi replantada uma muda de árvore sequer, abandonada, não tem grama no canteiro, mas a principal reivindicação de toda a população é a iluminação. Então, espero que, se não der tempo de fazer até as eleições, que comece aquela obra que faz 8 anos que está lá, parada, e ninguém conseguiu iluminar. Tomara a Deus que essa administração consiga. Quanto aos projetos de leis,
o projeto número 31/2020. Bom, vamos começar aqui do 027. O 027 é um projeto de crédito adicional suplementar no valor de R$ 192 mil reais, que será gastos para cobrir despesas com pagamento de vencimento de servidores públicos municipais. Vou votar a favor desse projeto. Projeto de lei número 28/2020, no valor de R$ 247 mil, um projeto de lei importantíssimo, e segundo me consta, e foi me passado também, esse projeto não tinha vindo à votação, que a prefeitura poderia alterar o projeto. Mas, como não houve essas alterações e nem a retirada do projeto, o presidente pôs o projeto em votação, que é para a construção de um poço profundo, né, lá no bairro Primavera. Esse final de semana foi terrível para os moradores de lá, inclusive um morador conversando comigo, um amigo que mora lá, 10 horas da noite, domingo, não tinha água em algumas partes do Primavera. Então, isso aqui vai ser feito, espero que seja também concretizado a toque de caixa, que é uma necessidade urgente, um calor aí que nós estamos batendo 42 graus. A pessoa não ter água, abrir a torneira, não ter água para tomar banho e outras necessidades, é muito triste. Tomara a Deus. Eu acho, inclusive, que isso aqui poderia ser feito, nem haveria necessidade de projeto, porque é uma coisa emergencial. Na pandemia que nós estamos vivendo aí, isso aqui poderia ser feito, inclusive, como emergencial. Mas o projeto está aqui, eu acredito que deve ser votado. Em que pese houve um parecer jurídico que foi contrário, eu votaria a favor, porque penso que é uma necessidade urgente lá do Primavera. Projeto de lei 31/2020, é um crédito de 13.460, a necessidade de contratação de uma farmacêutica urgente. Teve uma que está afastada por problemas de saúde, gestação. Houve uma farmacêutica que aposentou ali na prefeitura municipal, e tem que se contratar uma farmacêutica. Não existe no concurso, então vai se contratar uma empresa para disponibilizar essa farmacêutica. Eu votaria a favor também. E o projeto 29/2020, ele dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 100 mil. Isso aqui é um convênio, né, se eu não me engano é um convênio, deixa eu até ver. E vai ser disponibilizada a compra de medicamentos para a área da saúde. Também votarei a favor. Por enquanto é só. Muito obrigado. Terminados, os oradores colocam a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada, sem apartes, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Não havendo líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, projeto de lei número 27/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realim Devetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Faquim. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, projeto de lei número 28/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realim Devetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Faquim. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, projeto de lei 029/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realim Devetac. Sim.
Juraci Donizete Martins, Sim. José Fachin, Sim. Rodrigo da Silva Miranda, Sim. Fábio Marcelo Peão, Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira, Sim. votado, o projeto foi aprovado. Por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Projeto de lei número 31/2020, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Flávio Manuacmi, Sim. Emílio Realim Devetac, Sim. Juraci Donizete Martins, Sim. José Fachin, Sim. Rodrigo da Silva Miranda, Sim. Fábio Marcelo Peão, Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira, Sim. votado, o projeto foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos com a parte de 1 minuto o vereador Aldo Roberto de Stefano. Nós estamos aqui praticamente aí há 3 meses, menos de 3 meses agora para fecharmos o ano e para encerrarmos mais um mandato que se finda agora no final de 2020. Semana passada, essa Casa de Leis recebeu no dia 1º, nós estávamos aqui no dia 1º para ser votada pelo plenário a decisão da CIP, o relatório final da CIP 01/2019, e por volta de 8 horas e 50 minutos, nós recebemos aqui o senhor João Pereira, da Prefeitura Municipal, que trouxe em mãos uma carta de renúncia do ex-prefeito Celso Odmar Calgaro. Não aconteceu a votação da comissão, porque não perdeu o objeto a partir do momento da renúncia, perdeu seu objeto. Então, foi aberta a sessão, o presidente abriu a sessão, leu-se a carta e, após ler a carta, os trâmites legais de posse do vice-prefeito, o vice-prefeito também assumiu na prefeitura. Naquele mesmo dia, o ex-prefeito municipal, Celso Odmar Calgaro, já colocou algumas notícias no Facebook, mandou um comunicado aos funcionários da prefeitura, e ontem, no jornal Folha de José Bonifácio, ele colocou carta do senhor Celso Odmar Calgaro aos bonifacianos. E eu acabei lendo essa carta aqui hoje, não tinha visto, e ele joga toda a responsabilidade da sua renúncia em cima dos vereadores, de alguns vereadores da Câmara Municipal. E coloca muitos fatos aqui, que eu gostaria de comentá-los. Até se não deveria, talvez, comentar, mas eu acho que se faz necessário, porque quando nossos nomes não, mas ele, de uma forma geral, ele cita os vereadores, ele traz, joga toda a responsabilidade da sua renúncia em cima dos vereadores. Nós tivemos aqui na comissão, nesse mandato, 3 comissões formadas. A primeira comissão foi a respeito da festa do trabalhador. Por questões jurídicas, o processo não terminou. Naquela oportunidade, o prefeito deu toda a festa para uma empresa São José do Rio Preto desfrutar da festa, né, Fábio? Foi mais ou menos isso. Sem licitação, simplesmente ele escolheu uma empresa São José do Rio Preto para desfrutar da festa, da renda da festa do trabalhador. E não chegou a vir a plenário porque a comissão foi paralisada, né? Uma liminar paralisou aquela comissão. Depois, o senhor prefeito fez um aluguel de ônibus para a municipalidade, para puxar estudantes,
Ele contratou ônibus, o aluguel dos ônibus ficou em 800 mil, e o valor dos ônibus custava em torno de 760 mil. Quer dizer, olha o prejuízo que o município tomou. Ele foi cassado por isso. Aí o prefeito, depois de um ano praticamente, não, um ano não, 10, 11 meses, né? 11 meses, né, que ele havia sido cassado, ele conseguiu uma liminar em São Paulo. E a liminar não foi, sim, pelas razões da cassação, mas sim porque deu direito a ele voltar ao cargo, porque ele havia sido intimado de forma errada, segundo um desembargador de São Paulo. E o prefeito retornou ao cargo, aí foi na segunda comissão. E permaneceu no cargo até o dia 31 de dezembro, com uma liminar que foi concedida depois de quase 11 meses em São Paulo, porque ele foi intimado errado. E aí ele voltou ao cargo. Logo em seguida, entrou-se outra denúncia, que foi 3 denúncias, outra denúncia na Câmara, a respeito de, não foi de um fato isolado, aconteceu um fato isolado, e os vereadores estão querendo caçar o prefeito por causa de um fato isolado. Não, foram vários, e era costume do prefeito comprar fiados em várias oficinas, fazer serviço em várias oficinas, com valores muito acima de licitações, e a maioria das pessoas sabem por que o prefeito fazia isso. E aí veio novamente, foi montada uma comissão, a comissão acatou a denúncia, e aí eu pergunto aos senhores, o prefeito não esteve uma vez na Câmara Municipal para se defender. Qual dos senhores que estão aqui, e qual dos senhores que se recebesse uma acusação e achando-se inocente, não iria se defender? Por mais que ele poderia achar que a Câmara Municipal, a maioria era oposição ao seu mandato, qual dos senhores que não iria se defender? Que não iria mostrar para a população, através da sua defesa, que toda ela foi explanada no Diário Oficial, colocar no Diário Oficial, seria lido aqui na tribuna, teria tempo para o prefeito falar? O prefeito não veio em uma reunião. Foram inúmeros, audiência aqui na Câmara Municipal. O advogado do prefeito, o prefeito nunca nomeou um advogado, tinha um advogado que defendia o prefeito, que não foi colocado no processo pelo prefeito. Nunca compareceu a nada. A única coisa que o prefeito tentava fazer a todo custo, a todo momento, inclusive o próprio advogado do prefeito, sendo criticado pelos juízes da forma como que tentava paralisar a comissão aqui. E isso mesmo, foi falado num dos despachos dos juízes, o juiz disse que houve litigância de má-fé por parte do advogado, do prefeito. Então, agora, aí vem o prefeito e querer jogar a culpa nos vereadores. Quando nós, com menos de um ano de mandato, com 2, 3 meses de mandato, o prefeito já tinha, a Câmara estava assim, já passando, assim, nós sentimos aqui dentro da Câmara momentos de dificuldade, porque os próprios vereadores que foram eleitos pela situação, que eram os partidos do prefeito, já se sentiam em disposição aqui dentro. Tanto que com 9, 10 meses, 11 meses, a conversa que se tinha era que o prefeito falou que ele e a família dele administravam a cidade e não precisava de ninguém. Isso é verdade, é só procurar lá nas sessões com quase um ano de mandato, era isso que acontecia aqui na Câmara Municipal. O prefeito soltou essa notícia, vereadores da base do governo, descontentes, inclusive votou, se eu não me engano, acatando a denúncia naquela época, se eu não me engano. Então não foi os vereadores que fizeram a renúncia do prefeito, foi o prefeito que cavou a sua renúncia. Aí ele me solta uma carta no jornal, e dizendo assim, porém, à época, então, o juiz dessa jurisdição, quando começou essa comissão, o juiz desta jurisdição definiu liminarmente a suspensão do processo, afirmando que os vereadores estavam agindo imparcialmente e sem proporcionalidade, tal. E depois disse que os vereadores estavam agindo apenas com a intenção de cassação, trabalhando assim com o processo do município.
Aí, falamos que nós demos continuidade. Realmente, nós demos continuidade no processo, mas quem decidiu pela continuidade e derrubou a liminar aqui da primeira instância não fomos nós. Foi os desembargadores lá em São Paulo. O desembargador em São Paulo disse que a Câmara deveria continuar o processo. Senão nós continuamos o processo, porque os desembargadores lá em São Paulo, eu peço 2 minutos, senhor presidente. Os desembargadores em São Paulo que mandou continuar o processo. E o processo continuou. E aí o prefeito falou que nós atrapalhamos a sua administração com várias... que nós atrapalhamos a administração. Jamais, a Câmara sempre votou os projetos do prefeito. O único projeto que nós votamos contra, a maioria aqui, foi o projeto da Joaquim Moreira, da forma como ele queria que fosse usado o dinheiro. Por isso nós votamos contra o projeto da Joaquim Moreira. Porque se via... Não, e aí votamos contra o projeto. Aí ele fala também, votamos contra como a maneira como ia ser usada o dinheiro. E queria gastar mais ainda depois. Se vier um projeto aqui decente para Joaquim Moreira, para outra avenida, não teria problema nenhum em analisar e votar a favor. Aí ele fala também, o tempo vai ser curto, eu pensei, esqueci que é 10 minutos. Ele fala que conseguiu junto à Caixa Econômica Federal a verba de 10 milhões. Mas que verba? Verba vem do governo federal, do governo estadual. Era um empréstimo de 10 milhões que ele estava fazendo. 10 milhões. Agora você imagina agora na pandemia, 10 milhões, a situação que a prefeitura ia ficar pagando o empréstimo. Que precisa de maquinário? Precisa. Mas de forma coerente. É verdade mesmo, é um fanfarrão. Agora, e vem culpar os vereadores. Mas culpar do quê? Culpar do quê? Ele teve uma vez até hoje na Câmara Municipal, em 3 anos e 9 meses de mandato, não, tira 7, 8 meses que ele ficou fora, ele teve uma vez na Câmara. Mas que prefeito é esse que quer tratar os vereadores dessa maneira e querer jogar a sua renúncia em cima dos vereadores? Então, eu tenho muito mais coisa aqui, depois talvez se algum vereador usar a tribuna, posso pedir uma parte, não vai dar tempo. Ele fala das coisas que ele fez, que foram mínimas, mas fez, e outras coisas. Nós jamais tínhamos a intenção de atrapalhar a administração, pelo contrário. Agora, o prefeito sempre fez como se não existisse essa Câmara Municipal. A conversa dele, no menos de um ano de mandato, é que a família dele iria administrar José Bonifácio. Isso não existe mais. Existem 3 poderes no município: executivo, legislativo, judiciário. Quando o orgulho... Isso foi um dos pessoas que trabalhou com ele, ex-companheiro. Quanto orgulho, prepotência, soberba, falta de educação, humilhação, falta de respeito e muitos outros adjetivos que algum político conseguiu conquistar durante alguns anos, mostra que sua trajetória como administração foi um grande fracasso. Isso foi um ex-administrador junto com você. Meu tempo está terminando. Nós não temos culpa nenhuma de sua renúncia, senhor prefeito. Foi o senhor que cavou isso e culminou com isso. Muito obrigado e boa noite. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Rodrigo da Silva Miranda. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Venho aqui falar da minha indicação 82, onde eu, vereador Juraci, vereador Flávio, venho a solicitar ao senhor prefeito. Quero deixar o pedido aqui, senhor prefeito, em nome dos fiéis, não desse vereador, porque no qual, quando o senhor foi prefeito em 2018, esse vereador era proibido de pedir as coisas para os chefes de serviço do senhor. Então, eu pedi através da indicação em nome dos fiéis, para que atenda o pedido deles, com banheiro químico, o ônibus para o retorno da caminhada do Machado, e um caminhão-pipa, né? Tomara que chovesse, né? Até lá, para que não precisasse usar essa água para apagar a poeira por onde vai passar os fiéis. Então, venho aqui solicitar, senhor prefeito, o atendimento a esses fiéis, para que dê esse amparo a eles, para essa tradicional caminhada de Nossa Senhora Aparecida, que sai de José Bonifácio e vai até o distrito dos Machado. E gostaria também de falar um pouquinho do poço, né, da construção do poço do bairro
Primavera 2, onde esse pessoal sofre, né? Na administração passada do Edmilson, tinha um poço, e na construção do poço constava o encaminhamento do mesmo, mas não foi feito. Numa troca de bomba, eles deram conta de perder o poço. Essa bomba enroscou no metade do caminho e perdeu o poço. Então, desde a administração de Edmilson está sem coisa. Esse projeto, hoje, nobres colegas falou que realmente é um projeto que tem que sair, tem que acontecer, é um projeto que tem que ser urgente. Na sessão passada eu comentei que esse projeto estava aqui, realmente estava aqui protocolado desde o dia 8 de setembro. De repente, se tivesse corrido os trâmites mais rápido, foi até em regime de urgência esse projeto, poderia estar hoje já licitando esse poço, às vezes até começando a construção do mesmo. Agora, hoje aprovado, acho que provavelmente o presidente, em torno de terça ou quarta-feira, deve encaminhar esse projeto para a prefeitura, onde vai se abrir a licitação, e licitando e começa a construção. Mas nada, vai uns 30, 40 dias ainda para isso acontecer. Então, acho que a Câmara perdeu um pouco de prazo. Eu sei que a gente tem uns prazos regimentais, mas é máximo, não mínimo. Poderia ter posto esse projeto antes para acontecer essa votação, essa aprovação por nós, para que esse projeto já tivesse saído do papel, estaria já numa licitação, às vezes até já começando a construção do mesmo, onde essa população já vem sofrendo com a falta de água já há muito tempo. Então, senhor prefeito, quero deixar aqui o pedido em nome dos fiéis, tá bom? Que esse vereador não, de repente, possa ser tratado igual foi tratado dos outros 11 meses que o senhor permaneceu, não podendo atender os pedidos dele, mas esse pedido não é meu, esse pedido são dos fiéis. Tá joia? Porque o prefeito passado atendia um pouco o outro, mas atendia todos os pedidos. Os vereadores tinham direito, ligavam para os chefes, e os chefes faziam o serviço que eles pediam sim, porque sempre os chefes eram agradecidos aqui em tribuna. Então, venho pedir em nome dos fiéis, para que o senhor atenda esse pedido e dá todo o suporte necessário para essa caminhada tão tradicional de José Bonifácio ao Distrito dos Machado, em louvor a Nossa Senhora Aparecida. E é só, boa noite, obrigado. Cumprimentar os colegas vereadores, né? Boa noite a todos, ao público presente. Gostaria de cumprimentar o Tiago Pestana, que a gente vem acompanhando esses dias na Prefeitura Municipal, parabenizar pelo excelente trabalho que vem prestando na Prefeitura. O clima está outro lá na Prefeitura, né, Tiago? Um pouco graças a você também, que vem ajudando bastante o atual prefeito a conduzir os trabalhos. Eu gostaria de comentar a respeito da indicação 86, 2020, e parabenizar os vereadores Flávio, Jura e o Rodrigo, com relação a essa indicação aqui na Vila do Rosário, inclusive dizer que hoje estive às 7h30 da manhã lá com o Osmair, para a gente estar vendo a possibilidade de fazer pelo menos essa poda, porque eu pedi na época do Edmilson, pedi na época do Celso e até mesmo na época do Dilma da outra vez, e por conta de todos esses transtornos com a DR, não pôde ser feito. Mas o Osmair hoje me colocou que faria o possível para nessa semana ainda estar entrando em contato diretamente com o DR, pedindo autorização para pelo menos fazer uma poda que, além de estar sujando muito as casas, entupindo calhas, tem alguns galhos lá que causam até perigo ali naquela localidade. A gente também constatou alguns furos que a gente não conseguiu detectar se o pessoal está jogando veneno nessas árvores ou se realmente elas estão com algum outro problema, que o Osmar ficou de ver também a respeito disso, mas que prometeu que vai tentar, de todas as formas, essa semana resolver esse problema. Então, é uma indicação bastante pertinente, é uma reclamação assim de muito tempo dos moradores ali, principalmente dos moradores ali daquele cantinho da Vila do Rosário, e hoje em visita a eles reclamam muito, dizem que a Vila do Rosário é uma vila esquecida. Não concordo que seja uma vila esquecida, mas que realmente esse problema perdura há algum tempo, é verdadeiro, e eu espero que agora se resolva. Está na mão do Osmair, pessoa a qual eu tenho maior confiança,
é um dos secretários do prefeito que eu sempre elogiei por conta da capacidade. Eu gostaria de comentar a respeito da indicação que a gente faz hoje, dos R$400 mil, que a Câmara Municipal vem economizando, e bem antes, quando começou a pandemia, eu já dizia que eu não iria fazer obra nenhuma, não iria gastar dinheiro à toa por conta da pandemia. E chegou o momento, hoje tem um prefeito que eu confio, um prefeito que eu acho que é honesto, acho não, tenho certeza que é honesto, uma pessoa que eu conheço, e por conta disso, amanhã mesmo vou ver com o contador e vou devolver, não vou dizer 400, não, já posso adiantar que eu acho que vou devolver R$500 mil para a prefeitura amanhã, porque eu acho que a gente sempre falou em prioridade aqui, e os nossos munícipes têm muito mais prioridade que algumas coisas aqui da Câmara. Lógico que a Câmara é importante, mas nosso prédio é um prédio bonito, que está ainda bem conservado, precisa de alguns reparos? Precisa, mas dá para esperar, e a urgência do povo não. Então, por conta disso, agradecer a mesa diretora, os companheiros, o senhor José Fachin, Leléu, que junto com a gente faz essa indicação. Estivemos hoje na prefeitura, o projeto já está pronto da iluminação da Miguel Brandão, e o dinheiro amanhã será depositado na conta da Prefeitura Municipal para esse sonho, que é a iluminação daquela avenida, finalmente aconteça. Com relação à questão do projeto do poço, dizer que não mudou nada. A única coisa que mudou foi o diálogo, que agora eu posso entrar na prefeitura, né? Não que eu não podia antes, mas se eu entrasse, o prefeito não ia me receber. Então, pelo menos agora eu consigo entrar na prefeitura, entrar no gabinete, conversar com o prefeito, conversar diretamente com os seus assessores e saber. E aí eu perguntei, né, porque não consta na LDO, no PPA e nem na LOA, se esse poço. E também não veio demonstrando se está sendo cumprido o orçamento ou não. Porém, foi justificado e será justificado, após o envio desse projeto, que o orçamento será efetivado, exceto algumas ruas que, infelizmente, não foi feita a desapropriação, que deveria ter sido feita antes. Inclusive, seu Zé, um sonho da gente, que essa rua, aqui ao lado do Corgo, ligando qual que é as ruas mesmo? A Romeu Maia Souto, entre a José Antônio Pinto, Campos Sales, né? Não, a Avenida da Saudade. Não, isso. E infelizmente não foi feita a desapropriação, seu Zé, e não vai poder acontecer. A exemplo, lá da 30 de novembro, lá embaixo, também onde a gente tinha esse sonho de pavimentar aquele local e melhorar a qualidade de vida das pessoas que ali habitam. E hoje a gente sabe que é por conta disso. Então, o diálogo é tudo. Conversar com a maioria dos vereadores é tudo. E eu entendo que o prefeito atenderia qualquer um. Eu acho que os que hoje podem se dizer na oposição, pode ir na prefeitura que o prefeito vai atender. Diferente do outro prefeito que estava aí. Então, hoje a gente consegue justificar. E na semana passada, eu não mudei nada do que eu disse a semana passada. Eu disse que a gente ia votar, que não constava, só que a gente tinha que dar um jeito de aprovar, porque seria para beneficiar uma grande parte da nossa população e uma parte da população que a gente precisa olhar com muito carinho, que é o pessoal lá do Primavera, né? O pessoal do Primavera, que muita gente me ligou nesse final de semana, com a falta de água. Dá uma boa notícia que hoje, quando a gente tem pessoas capacitadas dentro da administração, é assim que se faz. O prefeito já pediu para fazer obras lá, né, Tiago? Conversou com o Luciano Mendonça, que é uma pessoa que entende muito dentro da administração, um funcionário que estava encostado lá, sem ser utilizado da forma que deveria ser, porque eu acho que todo funcionário que recebe dinheiro público tem que ser utilizado, e o Luciano tem condições para isso. Já foi feita uma obra lá que eu acredito que deva já amenizar e melhorar muito. Inclusive, mandei para os moradores para me deixarem informados se vai melhorar
a partir de hoje, ou talvez a partir de amanhã que vai ficar legal, né, Tiago? Então, dizer que já está sendo feito alguma coisa, mesmo sem a perfuração do poço. Isso é gostoso, poder informar a nossa população, sabendo o que está acontecendo dentro do Poder Executivo. Agora eu gostaria de comentar, meu tempo vai acabar. O prefeito criticou a Câmara, disse que a Câmara não deixou ele trabalhar, que ele deixou 23 milhões em caixa. Até tem dinheiro em caixa, sim, né? Tinha no dia 30/9, 22 milhões e 194. Só que ele esqueceu de mencionar que tem 5.634.000 de despesas a pagar já liquidadas. Então, ele já teria que ter tirado esses 5.600.000 e pouco do caixa. Falar que tem 23 milhões é fácil. Que aí ficaria 16.559.000. Só que ele também esqueceu de mencionar que existe R$ 9.329.338,03 de contrato a liquidar, que aí se torna uma sobra de R$ 7.230.000. Só que ele também esqueceu de mencionar que no final do ano os funcionários têm que receber o 13º, que é cerca de 4 milhões. Então, onde é que está os 23 milhões, senhor prefeito? Pode gastar mesmo os 23 milhões, o senhor garante? O senhor faz um compromisso público com a população de José Bonifácio, que pode se gastar 23 milhões, que tem isso para gastar, para investir, e não paga ninguém? Se eu guardasse meu dinheiro e não pagasse ninguém, também eu ficava rico. Eu acho que primeiro, antes da gente falar o que a gente tem no cofre, a gente tem pouco e a gente tem para gastar. Então, dá uma informação correta à população, não fica mentindo, igual o senhor mentiu 4 anos para todo mundo. Mas é da índole do senhor mentir, então não vou entrar em mérito com relação a isso. O senhor José Fachin pede uma parte, eu gostaria de conceder. Obrigado, vereador, pela parte. Agora que o senhor está achando que ele é mentiroso? Não, eu já até pedi para os vereadores para nós aprovar a medalha 1º de abril, na época, para receber, mas ele ia ser o primeiro a receber. Então, tudo que ele fala assim, não leva em conta não, porque eu falei que eu tenho mais de 200 fitas gravadas, cassete. Quem quiser ver, vai lá em casa, eu tenho a vitrola lá que toca tudo que você pensar. Desde CD, pendrive, 78 rotação e fita cassete. Então, cada mentira lá, que outro dia eu estava fazendo uma limpeza, uma ajeitada lá no meu escritório, e eu andei pegando umas coisas, assim, para curiosidade, eu tenho fita até de resumo das mentiras que ele contou. Então, o senhor vai acreditar? 23 mil. É o bruto, né? Mesma coisa, quando eu vendo meus objetos lá no sítio, minhas coisas, eu faço 20 mil reais. Mas eu gastei 17, 18. Então, tem custo daquilo ali. Quer dizer que é a mesma coisa aí. Ó. Ele já tem compromisso com esse dinheiro. Já gastou ele praticamente, né? Então, eu penso que isso aí não tem jeito não. Obrigado. Vereador Aldo Steff pediu uma parte, eu gostaria de conceder. Obrigado. Eu estou tocando esse assunto aqui hoje porque é para que a gente ponha uma pá de cal nisso também, né? Porque nós não vamos ficar tocando no passado, um passado muito triste desse prefeito José Bonifácio, nós vamos pensar no futuro agora. Mas quando ele fala nos 23 milhões, ele tem a petulância de colocar aqui na sua carta, dizendo que muitos desse dinheiro poderia ter sido gasto em obra, mas a maioria dos vereadores impediram, votando contra nossos projetos. Mas é um mentiroso mesmo, né? Desde quando nós votamos contra? O projeto que votou contra aqui foi que nem faz parte desse dinheiro, e esse dinheiro, o vereador Rafael já explanou muito bem, não deu tempo para hora que eu fui falar. Esse dinheiro tem 2, 3 milhões em caixa que não pode nem se pensar em gastar, porque a arrecadação do município caiu violentamente, cresceu um pouquinho por causa do IPTU. Então, uma administração tem que ter a tranquilidade para trabalhar com um pouquinho de dinheiro em caixa, porque nós não sabemos o que vai ser arrecadado até o final do ano. Agora, ele tem a petulância de falar que esses 23 milhões poderiam ter sido gastos em obras que os vereadores impediram o projeto. Tenha santa paciência, nós votamos contra aquela porcaria do projeto que ele mandou totalmente errado, a Avenida Joaquim Moreira. Obrigado.
E eu gostaria de dizer que são informações da prefeitura, tá? É documento da prefeitura, que a gente, quando a gente lê uma matéria, a gente quer saber a veracidade dela. Então, a gente foi atrás da veracidade dela. Realmente, existia, sim, 22 milhões no dia 30, mas esqueceu de pôr as contas para pagar. Aí, se não for pagar ninguém, fica fácil, né? Aí sobra dinheiro mesmo. Então, senhor prefeito, senhor ex-prefeito, né? Que nem teve a hombridade de ficar até o final, né? Renunciou ao seu cargo, né? Não teve coragem de enfrentar as ações que o senhor mesmo fez. Mas tudo bem. Agora eu gostaria de tocar num assunto ao qual eu, desde o começo da pandemia, venho cobrando. Cobrei o ex-prefeito e não posso deixar de cobrar o atual prefeito, para que a gente tenha empatia pelo caso das nossas seletistas. É necessário que elas voltem ao trabalho, elas têm família para cuidar, elas não receberam sequer o auxílio emergencial do governo. Então, Dilma, o senhor que é um prefeito que tem coração, o senhor que tem empatia no coração, diferente do antigo prefeito, olhe com carinho, olhe as medidas legais, que eu sei que tudo precisa ser feito dentro da legalidade, e eu peço encarecidamente, veja com carinho o caso dessas professoras que tanto necessitam desse auxílio, desse salário, né, que é justo. Elas passaram num concurso, né? Eu acho que o processo seletivo é um concurso como outro qualquer, e elas teriam que estar lá trabalhando por mérito, né? Então fica aí o meu apelo mais uma vez ao senhor prefeito, para que ele possa olhar com muito carinho o caso das nossas professoras seletivas. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada dia 13 de outubro de 2020. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.